2016, a esquerda protestando aqui, tocando fogo na rua, jogando pedra em ministério. Outra vez, o presidente da Câmara era Aldo Rebelo, e ele me contou que o Bruno Maranhão, lá de Pernambuco até, ele invadiu junto com o MST a Câmara de Deputados e causou um quebra-quebra lá dentro. Inclusive, um dado da Câmara, ele foi hospitalizado. Por isso, ele foi preso como terrorista, foi qualificado como terrorista. Que uma mãe hoje, ela está condenada a 14 anos de reclusão. Que é a Débora, né? E o mais grave ainda é que as filhas dela estão condenadas a ter uma infância sem mãe. O presidente Bolsonaro, ele está lutando pela anistia, e não é pela anistia dele, que ele nunca pediu anistia para ele. Ele quer que seja feita a justiça com esse pessoal com a mesma dosimetria que foi dada para a esquerda. No passado, que inclusive teve morte de jornalista nos protestos de 2013, quando uma bomba explodiu no cinegrafista da Bandeirantes. O presidente Bolsonaro produziu várias provas que poderiam estarem acossadas junto dos vídeos que foram colocados na denúncia, inclusive na própria explanação hoje do ministro relator. Uma delas, eu estava ao lado dele, que foi no dia 2 de novembro de 2022, um dia após o resultado da eleição do segundo turno. Eu até estou com ela aqui, eu vou ler só um trecho dela, né? Então vamos lá. Os atuais movimentos populares são frutos da indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Todo mundo se lembra de colocar no ar o jingle no programa eleitoral, dizendo que Lula tinha se manifestado a favor do aborto, usar essas gravações. Foi proibido de usar o vídeo do "não é nada demais você roubar o celular para tomar uma cervejinha". Então, só a condução do processo, sem equiparidade entre as partes, já causou um dano muito grande. Então, o que ele falou lá? Veja bem, sobre as manifestações que estavam acontecendo na época, na frente dos quartéis. Por que na frente dos quartéis o pessoal ficava lá? Porque o pessoal vem de fora, é mais seguro ficar lá. O local mais seguro que tem uma cidade para ficar muitas vezes quem vem de fora não tem condições de ficar em hotel. É ficar em quartel, como eles estavam acampando. Ele disse, as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Está gravado, é só colocar o vídeo. Mas os nossos métodos não podem ser os métodos da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Quem não se lembra os eventos em 2016, a esquerda protestando aqui, tocando fogo na rua, jogando pedra em ministério. Outra vez, o presidente da Câmara era Aldo Rebelo, e ele me contou que o Bruno Maranhão, lá de Pernambuco até, ele invadiu junto com o MST a Câmara de Deputados e causou um quebra-quebra lá dentro. Inclusive, um soldado da Câmara, ele foi hospitalizado. E ele teve voz de prisão dado pelo presidente da Câmara. E nem por isso ele foi preso como terrorista, foi qualificado como terrorista. Então ele já avisou ao pessoal que era contra qualquer tipo de quebra-quebra, qualquer tipo de dano ao patrimônio público nisso aí. No dia 30 ele volta de novo, no último dia de mandato dele, e ele avisa que pede para que o pessoal desmobilize, para que o pessoal fique pacificamente, e que não teve nenhum evento armado, a não ser com um batom. Sim. Que uma mãe hoje, ela está condenada a 14 anos de reclusão. Que é a Débora, né? E o mais grave ainda é que as filhas dela estão condenadas a ter uma infância sem mãe. O presidente Bolsonaro, ele está lutando pela anistia, e não é pela anistia dele, que ele nunca pediu anistia para ele. Ele quer que seja feita a justiça com esse pessoal com a mesma dosimetria que foi dada para a esquerda.
No passado. No passado, que inclusive teve morte de jornalista nos protestos de 2013, quando uma bomba explodiu no cinegrafista da Bandeirantes. Ou quem não se lembra disso? Será que já esqueceram? É memória seletiva que a gente vê. Então é isso. O presidente Bolsonaro, ele... Hoje um dia movimentadíssimo, né? Muita gente ligando, muita gente nas redes sociais se solidarizando com a gente e nos dando força. Porque o que nos move, sabe? Às vezes a gente se sente injustiçado, impotente. Mas essa impotência que nos dá força. É que vai buscar lá dentro da gente a vontade de lutar, de permanecer por um país melhor, um país que precise de uma pacificação, como disse o ministro Zé Múcio Monteiro. Sim. Inclusive classificou os manifestantes como baderneiros, mas não como terroristas. Não como tratativa de golpe de Estado. E cada vez mais a verdade vai vir à tona. O senhor teve hoje com o presidente Bolsonaro. Como que está o presidente diante do recebimento dessa denúncia agora? Olha, inesperado seria se ele tivesse sido inocentado, fosse rejeitado de 5-0. Denúncia, né? Então a gente estava esperando o resultado. E nenhuma surpresa. O parecer da PGR de 279 páginas podia ter sido abreviado, gastado menos papel, mostrar, dizer, é para prender Bolsonaro e ponto. É porque você vê agora, o deputado Nicolas subiu no palanque e disse: você tem um ex-ministro que desde a época do governo Dilma, do maior adversário do governo Lula, do maior adversário político do presidente Bolsonaro, que é amigo pessoal de Lula desde a época que esse ministro era magro. Que é o Flávio Dino. É o Flávio Dino. Quer dizer, ele é um amigo pessoal de Lula há muito tempo. Entendeu? Você tem outro que era advogado de Lula. E se você vê... E foi advogado, inclusive, durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral. E foi advogado no Mensalão. E os outros dois foram indicados pelo governo do PT. São 4 indicações do PT. Quatro indicações do PT. E o relator, o Alexandre, ele é vítima. Como é que pode? Então não podia ser diferente o resultado. Não tem como ter um julgamento imparcial, né? Realmente, eu até vi algumas manifestações em relação ao Fux, né? Que teve alguns posicionamentos que deu até a perceber que ele se sentiu constrangido, de certo modo, assim, pediu para que o julgamento fosse... que o presidente fosse julgado no plenário e não na primeira turma, né? Já que os outros réus, né, do 8 de janeiro... Isso vai ser avaliado no mérito ainda, né? Inclusive foram julgados, né? Então, é um fato muito curioso, né, que a gente estava falando, inclusive, com o Jordi aqui ontem, que hoje nós vivemos um tribunal de exceção, né? Criou-se um tribunal específico no Brasil para julgar o presidente Bolsonaro. E é um tribunal que, infelizmente, não tem como recorrer. E é a primeira e última instância, né? Primeira e última, não tem um duplo grau de jurisdição. Né? Primeira e última instância, né?